Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2025 da Vivio. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation, através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher seu idioma de preferência, original ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português clicando em Mute Original Audio. Informamos que essa videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, em www.vivio.com.br/RI, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer o download da apresentação, inclusive em inglês, utilizando o ícone de chat. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone de Q&A na parte inferior da tela e digite sua pergunta ou utilize o ícone de levantar a mão para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nessa apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Vivio constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Vivio e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje contamos com a presença dos senhores Leonardo Birro, diretor-presidente, Frederico Oldani, vice-presidente financeiro administrativo e demais diretores. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Leonardo Birro, diretor-presidente, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Leonardo, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos e obrigado pela presença aqui na nossa conferência para falar um pouquinho dos resultados do primeiro TRI. Vou começar aqui, depois vou passar para o Fred para falar um pouco mais de detalhe dos resultados financeiros e, como sempre, a gente estará junto aqui no final para perguntas e respostas de vocês. Mas eu queria começar um pouco com uma reflexão do que foi a execução do nosso primeiro trimestre agora. A gente começa o ano bastante otimista com o que a gente está fazendo. Tivemos, como vocês sabem, um ano intenso de projetos, incorporações, reorganizações, diagnósticos até o final de 2024. E como comentamos aqui no último call, a gente entrou 2025 realmente focado em execução. E os primeiros resultados já começam a aparecer agora no primeiro TRI, o que deixa a gente bastante otimista do que está por vir para frente. Tá? Vou destacar alguns dos pontos aqui e depois a gente vai entrar em mais detalhes ao longo da apresentação. Acho que o primeiro grande objetivo do ano é a evolução da nossa margem bruta ao longo do ano. E a gente já consegue ver essa expansão acontecendo no primeiro TRI, atingindo 13,8% de margem bruta, 0,3% de pontos percentuais acima do primeiro TRI de 24 e a melhor margem que a gente tem dos últimos 5 trimestres. Tá? Então, isso já é fruto de crescimento em negócios de melhores margens, renegociação de contratos importantes que a gente fez nos últimos anos, num outro contexto de mercado, como a gente já colocou, e que agora a gente tem muito mais austeridade e disciplina comercial para renegociar esses contratos, que ainda começaram no primeiro TRI, mas que vão ter sequência ao longo do segundo TRI. Então, isso já traz para a gente uma margem bruta que aponta para cima e nos dá a confiança de que ela continua evoluindo ao longo do ano. Segundo ponto importante é a nossa redução de despesas. A gente trabalhou também nessa importante frente após as integrações, após as incorporações, que viabiliza a gente conseguir reduzir as despesas, principalmente de natureza mais fixa dentro da companhia. Então, a gente reduziu no total quase 6% as nossas despesas versus o primeiro TRI de 24. E quando a gente olha as despesas gerais e administrativas, como eu falei, tem uma natureza mais fixa, a gente reduz 9,6%
versus o primeiro TRI do ano anterior. Ainda tem um esforço de redução de despesa que continua acontecendo ao longo do segundo trimestre, então a gente busca uma equalização ainda maior do que essa ao longo do ano. Isso já se traduz também na nossa melhoria de margem EBITDA, não só em decorrência de uma margem bruta melhor, mas de uma despesa mais adequada à realidade atual, seja de venda da companhia, seja a realidade de mercado. Tá? Então a gente consegue uma expansão de 0,4 pontos percentuais da margem EBITDA quando comparado ao primeiro TRI de 2024. E a terceira grande frente do ano, né, que é a nossa geração de caixa, é o reenquadramento do nosso ciclo, como a gente comentou também no último call, visando a desalavancagem da companhia ao longo dos próximos trimestres, a gente já traz uma notícia bastante positiva. Sazonalmente, o primeiro TRI é o trimestre que tem maior consumo de caixa. Ele sempre tem um consumo de caixa, até por conta da virada da CEMED, a formação de estoques que a gente faz desde janeiro. O nosso consumo de 52 milhões no primeiro TRI de 2025 é o menor consumo de algum trimestre dos últimos 4 anos. Tá? Comparado ao ano anterior, é menos de 1/3 do consumo de caixa que a gente teve no ano passado, o que já é decorrente do reenquadramento do nosso ciclo de caixa e do nosso foco na geração de caixa ao longo do ano. Quando a gente olha o ciclo, ele tem uma redução de 11 dias versus o primeiro TRI do ano anterior. E essa redução teria sido ainda maior se não fossem os nossos estoques que fecharam um pouco acima. E isso muito em decorrência da CEMED. A gente forma os nossos estoques ao longo do trimestre, mas a gente só tem uma definição de qual é o real percentual de aumento da CEMED, e esse ano foi praticamente metade do que foi o ano passado, um pouquinho mais da metade. A gente só tem essa visibilidade mais para o final de março. E a gente já vem construindo esses estoques. Então, as nossas vendas de março foram afetadas por um reajuste de CEMED menor, portanto, os clientes fizeram menos estoque, compraram menos do que geralmente compram em março, o que vai ser regularizado agora nos meses subsequentes. Então, a gente já enxerga a regularização dos nossos estoques ao longo do segundo TRI. Se não fosse esse fator, a gente teria uma redução de ciclo, que foi de 11 dias, ainda maior versus o ano anterior. E isso ainda veio muito como a gente tem falado, do contas a pagar financiando os nossos estoques. E mesmo com o estoque um pouco acima, a gente ainda conseguiu mantê-lo financiado pelo contas a pagar. A evolução do nosso contas a receber ainda virá ao longo do segundo trimestre e principalmente no terceiro trimestre do ano. Tá? Então, acho que a mensagem inicial é que a gente começou o ano na direção que a gente se propôs a fazer, executando exatamente o plano e o orçamento do ano, o que nos coloca numa posição bastante animada para os próximos trimestres continuar essa sequência de execução. Outros pontos importantes para destacar aqui, a gente comemorou agora 90 anos de Cremer, né, uma das principais marcas e uma das principais companhias que a gente tem aqui, então a gente tem muito orgulho da história dessa companhia, de tudo que ela construiu e de tudo que a gente vem construindo a partir da entrada de Cremer na Viveo, que foi lá em 2018, e temos vários planos de continuar crescendo em várias categorias, seja no segmento hospitalar, seja no segmento de varejo, para os próximos trimestres e anos. É um orgulho enorme carregar essa marca aqui dentro do nosso negócio. E a gente também está concluindo agora, esse é um projeto de praticamente 3 anos, da junção das nossas fábricas de lenços umedecidos. A gente fez 2 aquisições, FW e Daviso, com operações fabris em localidades diferentes, e a gente veio trabalhando ao longo dos últimos anos na preparação da junção dessas plantas. Então, vocês conseguem ver aqui a imagem, né, essa imagem mais clara é o prédio novo, que a gente terminou a construção no final do primeiro TRI, fizemos a migração da fábrica da FW para essa nova operação em abril, e agora, ao longo do mês de maio, estamos fazendo a migração da fábrica da Daviso. Portanto, a partir de junho, a gente tem uma fábrica muito moderna e com capacidade de expansão muito relevante. Essa é a maior fábrica da América do Sul em capacidade de expansão para uma categoria que ainda tem baixa penetração no Brasil e muita perspectiva de crescimento. E isso trará também sinergias para a gente a partir da junção dessas operações em junho. Passando para o próximo slide, eu vou só comentar por alto aqui os destaques financeiros, depois o Fred vai entrar em detalhe, mas a gente teve uma redução da nossa receita líquida de 5,7% versus o primeiro TRI de 24.
um pouco pela CEMED, como eu já comentei, e um pouco também já pelo nosso esforço de renegociação de contratos, redução de vendas em negócios onde a gente entende que o nível de ROI, que o nível de margem não é o nível que a gente vai operar daqui para frente, e ajustando a nossa receita à realidade de mercado atual. Tá? Isso não quer dizer que a gente mira um decréscimo de receita ao longo do ano, a gente tem uma expectativa de um leve crescimento de receita líquida no ano de 2025, mas o primeiro TRI teve tanto efeito de CEMED quanto efeito de algumas renegociações de contrato. Tá? Os demais itens aqui eu já destaquei, foco na geração de caixa e na redução do nosso ciclo e a melhoria da margem bruta através do crescimento em negócios de melhor ROIC, de melhor margem para a gente. Tá? Com isso, eu vou passar a palavra para o Fred aqui para ele entrar em um pouco mais de detalhes e eu volto no final para a gente fazer as perguntas e respostas. Fred, bola contigo aí. Obrigado, Léo. Bom dia a todos. Eu vou começar no slide número 7, comentando sobre o desempenho de receita. Assim, como já foi comentado, a gente teve um ano um pouco atípico no primeiro trimestre, em função do reajuste de CEMED, que ficou bastante abaixo da expectativa inicial, e mudou o modelo de compra, principalmente hospitais e clínicas e laboratórios de vacinas, que normalmente fazem um estoque bastante grande em março, né? Assim, normalmente as compras de março são substancialmente maiores do que meses normais, e depois reduzem as compras ao longo do segundo trimestre para se aproveitar de um preço pré-alta CEMED, né? Assim, como o reajuste foi muito abaixo do que tem sido nos últimos anos, combinado com uma taxa de juros bastante mais alta, assim, o apetite dos hospitais, clínicas, laboratórios, vacinas para fazer essa antecipação foi substancialmente menor, né? Quando a gente olha o nosso desempenho de janeiro e fevereiro, a gente apresentou crescimento em linha com o que a gente esperava, e todo o nosso desempenho abaixo, toda a nossa queda em hospitais e clínicas nesse primeiro trimestre é explicado pelo mês de março, por esse efeito de não puxada de CEMED, né? Também, adicionalmente, a gente já começou a sair de alguns contratos, mas esse efeito é ainda pequeno no primeiro TRI, né? Assim, basicamente, tudo que a gente viu foi só esse deslocamento de compra que normalmente acontece do segundo TRI para o mês de março. Nesse ano não aconteceu, mas a gente não acredita que isso tenha nenhum efeito na demanda pelos produtos, é simplesmente um ajuste no timing de compras aí ao longo do primeiro e segundo trimestre, né? No canal de laboratórios e vacinas, aqui vale a pena destacar que ainda assim a gente teve um crescimento. Aqui acho que o principal destaque é o canal de vacinas. O canal de vacinas ele vem de crescimentos bastante robustos. Aqui tem uma mudança importante na questão no mix de vacinas que foram lançados, tem uma série de lançamentos e muitas das vacinas agora que miram o público adulto, né? Assim, vacina sempre foi um business bastante focado no público infantil, mas tem uma série de outras vacinas que foram lançadas, de herpes zoster, enfim, outras também que tem pego um share importante aí agora no público adulto, né? Assim, isso tem sido o principal driver de crescimento dentro desse canal, um canal que a gente tem uma posição aí bastante sólida de liderança dentro de canal de vacinas. Tá? Indo para o próximo slide, comentar sobre o desempenho de varejo e serviços. Assim, são dois segmentos que apresentaram queda de receita. No varejo, a queda de receita ela foi mais que compensada pelos aumentos de preço que a gente fez ao longo do primeiro trimestre e uma série de ajustes de mix que a gente também fez dentro do nosso portfólio de varejo, né? Então, essa queda no varejo está dentro do planejado, e o efeito de margem mais do que compensa a perda de receita que a gente teve em relação ao primeiro trimestre do ano passado, e está totalmente de acordo com o nosso plano. Já o canal de serviços, a gente ainda está sofrendo efeitos de perda de contratos, né? Assim, a gente já normalizou as questões das enchentes no Rio Grande do Sul, e ainda estamos num nível de desempenho bastante abaixo do que a gente entende que é o potencial.
A gente tem uma série de mudanças aqui, principalmente no negócio de manipulação. A gente criou uma vice-presidência nova dedicada a desenvolver esse negócio, e a gente tem aí um pipeline interessante de clientes e de novos contratos que a gente está buscando ao longo do ano, e assim, principalmente esse negócio de manipulação que a gente aposta bastante, e a gente acredita que daqui para frente a gente volta a crescer o negócio de manipulação, né? Esse é um que ainda desempenho abaixo do que a gente esperava, mas os planos estão aí, começar a trabalhar na execução. O slide número 9, comentar sobre o lucro bruto. Nosso lucro bruto atingiu 384 milhões, 13,8% de margem bruta. Aqui, como o Léo comentou, é a maior margem bruta que a gente tem desde o final de 23. Como a gente vinha já antecipando, a gente ia trabalhar bastante em melhora de mix dentro dos negócios, melhoras de, enfim, maior seletividade comercial, a gente abrir mão de contratos que não entregam o nível de retorno adequado, a gente ia trabalhar em mix de produto, mix de categoria, e a gente já começa a ver os resultados. A despeito da gente ter tido uma contração nos dois negócios que entregam maior margem, né, que é varejo e serviço, ou seja, se você olhar individualmente, os nossos negócios entregaram margens maiores do que o que a gente enxerga aqui no consolidado, mas dado o efeito de queda no varejo e em serviços, o mix atrapalhou. Então, assim, esse aumento em mix constante, o aumento de margem seria ainda maior, né? Então, acho que a gente começa a entregar o que a gente comentou que a gente ia fazer ao longo do final do ano passado. Acho que o primeiro trimestre já começa a mostrar o caminho, a direção clara que a companhia está seguindo em termos de priorização de resultado. O slide número 10, comentar sobre despesas. Assim, aqui, acho que o Léo já comentou que a gente teve uma queda aí de quase 6% das despesas, assim, ex os efeitos não recorrentes e depreciação. Eu acho que aqui cabe a pena comentar também que foi uma queda que seria maior ainda, dado que a gente passou a fazer provisões, assim, níveis maiores de provisionamento de perdas, né, assim, de PDD, nesse primeiro ano, depois dos ajustes que a gente fez de contas a receber no final do ano, a gente revisou nossas premissas e passou a adotar uma postura mais conservadora em relação às provisões, né, ou seja, a queda seria ainda maior porque no ano passado a gente teve no primeiro TRI uma reversão de PDD na ordem de 3 milhões, sendo que no primeiro TRI desse ano a gente fez uma provisão de 7 milhões, ou seja, também seguimos no caminho de reduzir despesas. A gente vem trabalhando desde o segundo semestre do ano passado nessa frente. A gente já tem talvez aí uns 70%, 75% das frentes capturadas, mas a gente ainda tem agora para o segundo semestre algumas frentes importantes, principalmente no que diz respeito a frete, que, enfim, a gente passa aí a ter uma agenda muito mais intensa de ajuste na nossa operação de transportes ao longo aí a partir agora do segundo trimestre, tá? Então, assim, acho que no lado de despesa também o que a gente tem prometido, a gente começou a entregar. Eu acho que, de novo, mostra o nosso comprometimento com as frentes de melhora de resultado e ajuste na operação. Com isso, o nosso EBITDA ajustado, ele ficou praticamente estável em relação ao primeiro TRI do ano passado. Apesar da queda de receita, a gente teve uma margem de 5,7%, também, assim, uma expansão importante, ainda abaixo do que a gente entende que é o nosso patamar que a gente está buscando, mas eu acho que, claramente também o EBITDA mostra que as ações que a companhia está implementando estão na direção correta. Próximo slide número 11, resultado financeiro.
aqui a gente teve uma redução na despesa financeira na casa de 12 milhões de reais. Aqui a gente tem alguns efeitos, né? Assim, primeiro, o aumento da taxa de juros, que impacta bastante o custo de dívida, mas a gente tem um efeito positivo das recompras das debêntures no mercado secundário, que mais do que compensaram o aumento de despesa financeira gerada pelo aumento da taxa de juros. Com isso, nosso lucro líquido ajustado fechou em 21 milhões de prejuízo no primeiro trimestre, valores assim, bastante parecidos, assim, perto de, assim, diria que assim, magnitude bastante baixa, dado o porte da companhia, assim, e também todos os efeitos que a gente tem trabalhado, ou seja, nada de muito fora do que a gente tinha de expectativa. Indo para o slide número 12, comentar sobre o fluxo de caixa, assim, aqui, como a gente comentou também, a gente teve o menor consumo de caixa para um primeiro trimestre da companhia, né? Assim, o primeiro trimestre, normalmente, sazonalmente, ele é um trimestre de consumo de caixa. Aqui, a gente, o impacto da queda de vendas não foi significativo nesse desempenho de caixa do primeiro TRI, né? Assim, o efeito CEMED, se ele tivesse acontecido como a gente tinha planejado, ele simplesmente teria migrado, né, assim, parte do capital de giro de estoques para contas a receber. Então, assim, apesar do impacto da menor alta da CEMED em vendas, no fluxo de caixa esse impacto foi pouco relevante, né, assim. E para o restante do ano, a gente segue com o plano de recuperar capital de giro a partir da renegociação dos contratos, onde a gente já tem trabalhado com prazos menores de contas a receber concedido para os clientes. A gente já, desde março, a gente já tem melhoras importantes nesse sentido. Por exemplo, o cliente que a gente tinha, o maior cliente com o maior prazo, que a gente tinha um prazo de 120 dias desde março, esse prazo já teve uma redução para entre 75 e 90 dias, aí dependendo do contrato, ou seja, e todas as renovações que a gente está fazendo, a gente tem buscado reduzir todos os prazos que estão acima de 60 dias. A gente tem sido bem sucedido nesse processo de negociação e a gente acredita que estamos no caminho para ter uma liberação importante aí de capital de giro no segundo semestre, quando a gente encerrar o ciclo de renegociação de contratos, que deve acontecer ainda agora, assim, ao longo do restante que a gente tem desse segundo trimestre. Acho que o restante está tudo dentro do que a gente imaginava. O CAPEX, os 38 milhões, assim, eles são provavelmente um dos maiores trimestres de investimento, dado que a gente, enfim, como o Léo comentou, as fábricas de lenço estão sendo unificadas agora, a gente ainda tem, enfim, algumas questões dos CDs, enfim, questões que fazem com que a nossa expectativa é que o investimento no segundo semestre seja menor do que vai ser no primeiro, e a gente tem lá dentro da negociação dos covenants, a gente tem um limite de 175 milhões de investimento no ano, incluindo M&A. A gente acredita que a gente vai ficar assim, bem abaixo desse limite. A gente não vê aqui nenhum tipo de preocupação em relação a isso. Indo para o slide número 13, ciclo de caixa. Aqui, enfim, a gente teve um ciclo de caixa de 59 dias no primeiro TRI. Quando a gente olha contra o ano passado, são 11 dias a menos, né? Assim, aqui eu acho que vale a pena comentar o estoque. O estoque fechou mais alto do que o ano passado, 3 dias, né? Assim, dado a dinâmica usual, esse estoque volta para os níveis no final do segundo trimestre, ele já deve voltar aí
certamente para baixo desses 70 dias que a gente teve no primeiro trimestre. O nosso contas a pagar, a gente acredita que ele já está mais ou menos equalizado. Nossa perspectiva para frente é que a gente volte a ter um gap maior entre dias de estoque e ciclo de contas a pagar. Isso aí deve aumentar aí desses 2 dias para algo mais próximo de 4 a 5 dias. E o nosso contas a receber, a gente mira aí um consolidado abaixo de 60 dias, quando a gente terminar o ciclo de renegociação de contratos. Tá? Com isso, nossa capital de giro em relação à receita fechou em 18,4. No final do ano ele tinha batido 16,7. A gente entende que aqui é uma questão puramente sazonal e a gente segue bastante firmes no compromisso de liberar capital de giro ao longo do ano de 25. Por fim, nosso endividamento e alavancagem, a gente fechou o primeiro tri com alavancagem de 4,49, abaixo do nível que a gente renegociou dos covenants de 5 vezes. A gente teve um pequeno aumento de dívida líquida na ordem de 140 milhões, aqui totalmente esperado, dado a sazonalidade de fluxo de caixa do primeiro trimestre e também dado o aumento do endividamento só pela questão dos juros, né? Assim, mas a gente está bastante confiante que a trajetória do nossa alavancagem ela é decrescente. A gente tem uma curva de queda aí até o meio do ano que vem, que está implícita nas renegociações de covenants que a gente fez, e a administração está comprometida em tomar todas as ações necessárias para trazer a alavancagem de volta para 3,5 vezes no meio de junho de 26. Né? Aqui a gente tem também o nosso cronograma de amortização. Enfim, esse ano a gente tem um volume baixo de vencimentos, que a geração de caixa mais o caixa mais do que são suficientes para cumprir todo o cronograma de amortização até o final do ano. A gente só deve ter que voltar a discutir rolagem de dívida ao longo do ano de 26, mas com a questão operacional em patamares bastante diferentes do que o que a gente está rodando agora. Ou seja, quando a gente voltar a ter que discutir a alavancagem, a gente vai estar numa situação de desempenho operacional substancialmente melhor do que o que a gente estava no ano passado, quando a gente efetuou a renegociação dos covenants, né? Assim, acho que esses são os principais pontos em relação ao resultado do primeiro trimestre, e eu e o Léo estamos à disposição para a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Agora começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, você deve clicar no ícone de Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta. Ou utilize o ícone de levantar a mão para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Nossa primeira pergunta vem do senhor Felipe Amâncio, do Itaú BBA. Por favor, Felipe, seu microfone está liberado. Opa, bom dia, pessoal. São 2 perguntas aqui do meu lado. A primeira delas é sobre controle de despesa, né? A gente notou nesse trimestre aqui um controle bastante forte, especialmente das despesas aqui com vendas e também de G&A. Quando comparado aqui ao plano de captura de eficiências da companhia, eu queria entender o quanto disso vocês sentem que vocês já conseguiram capturar e quanto que ainda falta, né, mais para entender aqui qual que deveria ser o nível mais normalizado para 25. E a minha segunda pergunta é sobre crescimento. Vocês comentaram aqui durante a apresentação que vocês esperam um leve aumento de receita para o ano. Eu queria entender aqui quais que deveriam ser os principais drivers disso, né? Se deve ser algo mais elevado, ajudado aqui por hospitais e clínicas, laboratórios, ou da recuperação de algum outro segmento. Felipe,
Obrigado aí pela presença e pelas perguntas. Posso começar aqui, se o Fred quiser complementar também. A gente ainda tem uma parte do plano de despesas para ser executado agora no segundo TRI, tá? Então ele tem desde a junção das fábricas que a gente falou, tem evolução dos CDs ainda, a gente virou o centro de distribuição e ainda tem alguns custos duplicados e outros que a gente vai reduzir. Tem potencialmente outros movimentos aqui de operações que a gente tem, sinergias que a gente possa capturar. Então, como o Fred comentou, acho que a gente está 70% a 75% executado, mas ainda tem uma parte para ser executada no segundo trimestre. A gente deveria ver capturado integralmente o nosso resultado a partir do terceiro TRI, tá? Essa principalmente é a expectativa aqui. E a gente ainda não viu, né, uma alavancagem operacional, né, medido pelo SG&A sobre receita líquida, muito pela queda da despesa, da venda, desculpa. Quando a venda retomar para os patamares normais, a gente vai ver essa alavancagem acontecer com um percentual sobre receita líquida menor, tá? Então, acho que no terceiro TRI, respondendo a tua pergunta, a gente deveria ver isso capturado full. Em relação a crescimento, todos os nossos negócios têm algum crescimento planejado para o ano, tá? A gente não vê nenhum negócio que vá ter decréscimo de receita. A gente tem negócios onde a gente aposta um percentual de crescimento maior, como, por exemplo, materiais dentro do canal de distribuição, governo tem tido uma ótima performance, é o nosso negócio de consumo, apesar de ter tido um primeiro trimestre que a gente falou de ajuste de preço entre categorias, a gente enxerga sim um crescimento nesse negócio para frente, e o negócio de manipulação e serviços, a partir aqui de uma nova vice-presidência que a gente comentou, né, a chegada do Nelson liderando um plano estratégico aqui com a gente também enxerga serviços com uma retomada de crescimento a partir do segundo semestre, tá? Então, todos os negócios, de certa forma, têm patamares de crescimento. Onde a gente foi mais disciplinado e mais conservador foi na parte de medicamentos mesmo dentro da distribuição, porque a gente está renovando contratos, sendo muito mais austero, como a gente falou, na renegociação dos contratos, tanto em prazos de pagamento quanto na política comercial e de preços, mas mesmo nesse canal a gente tem outros negócios que vão compensar eventuais perdas de contrato ou saídas de contrato, e a gente enxerga crescimento nele também, tá? Perfeito, obrigado pelas respostas. A próxima pergunta vem do Sr. Gustavo Tiseu, do Bank of America. Por favor, Gustavo, seu microfone está liberado. Perfeito. Obrigado, pessoal. São duas perguntas aqui do nosso lado também. A primeira, eu queria explorar um pouquinho como que estão essas negociações de contrato já no segundo trimestre, dado que a gente já está no meio do trimestre. Tem alguma novidade? O pessoal está aceitando modificar os contratos? Vocês tinham uma perspectiva, né, nos últimos trimestres falando que poderia ter uma perda de receita dado com essa renovação de contratos. Isso está um pouco em linha o que vocês estavam comentando ou um pouco diferente? E o segundo ponto é explorar um pouquinho da competição. E acho que principalmente no setor de varejo, porque no setor de varejo até a gente tinha uma cabeça de que talvez não teria uma competição tão forte, e a gente está vendo algumas quedas de receita ainda. E aí é mais para entender, talvez é uma visão míope nossa, mais para entender que lado está pegando, se é a competição ou se é o reajuste de preço e o pessoal de fato está comprando menos, mas para entender a lógica desse business que... É isso, pessoal, obrigado. Legal, obrigado, Gustavo, pelas perguntas aí, pela presença. Renegociação de contratos, a gente está tendo bastante sucesso, tá, na renegociação de contratos. A gente ainda tem muita coisa para acontecer em maio e talvez um pouco ainda em junho. Está sendo até mais tardio do que outros anos por conta da CMED um pouco mais baixa. A gente vê um diálogo muito fluido, tanto com clientes e com a indústria, entendendo a dinâmica do setor, entendendo a dificuldade do setor de distribuição no momento do capital de giro. A gente precisa renegociar a base, principalmente de prazos de contas a receber. Então, o diálogo está muito positivo. A gente já renegociou boa parte dos nossos contratos, alguns exemplos o Fred mencionou aqui, reduzindo o prazo que a gente oferece na ponta. A captura de novos contratos, renovação e perda está absolutamente em linha com o nosso plano, não tem nenhum desvio dentro do que era a nossa expectativa, ou seja, coloca a gente com a condição de fechar o ano com crescimento, sim, nesse canal também, apesar de uma disciplina e uma austeridade muito maior comercialmente aqui. E a gente tem visto também o cenário concorrencial se beneficiando disso, né? Acho que todo o setor, em conjunto, se beneficia desse movimento e os concorrentes também fazendo o mesmo processo de mais disciplina
e mais negociação, mais conversa com os clientes aqui para readequar as condições que, de fato, não estavam mais adequadas à realidade atual do setor, tá? Então, estamos vendo com bastante otimismo aqui o processo de renovação de contratos. Em relação ao varejo, acho que tem uma parte importante que é realmente o foco em repasse de preço e uma disciplina em não ceder nesse repasse de preço, que impactou algumas categorias importantes aqui para nós, mas tem algumas categorias, sim, que são um pouco mais sensíveis a preço. A gente tem um cenário concorrencial um pouco mais duro agora no começo do ano, tá? Vou dar 2 exemplos aqui: hastes, lenços umedecidos. A gente vê categorias que têm uma sensibilidade a preço, onde eventualmente o concorrente demora um pouco mais para repassar, demora um pouco mais para acompanhar a gente. A gente sabe que vai vir, né? Porque no final as matérias-primas são as mesmas, né? São commodities globais, seja de tecido ou não tecido, seja de algodão, mas às vezes o repasse de preço acontece um pouco mais tardio. Então, sim, tem uma ou outra categoria que a gente tem uma competição um pouco mais dura agora no primeiro tri, mas que a gente acredita que se normaliza também ao longo do ano. E como eu falei, a perspectiva é de crescimento no ano também para o nosso negócio de varejo. Ótimo, Léo. Obrigado, super claro. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Renan Prata, do Citi. Por favor, Renan, seu microfone está liberado. Opa, bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço. São 2 perguntas aqui também. A primeira é em relação a essa CMED mais baixa, né? Vocês até comentam ali que o mix ali de produtos de vocês é até um pouco mais baixo da CMED, da CMED média que foi. E aí, até aproveitando essa fase do Léo, né, da dinâmica competitiva ali, acompanhando um pouco a empresa, eu queria entender se vocês estão vendo espaço para diminuir desconto, é, assim, tentando pensar que o repasse de preço, né, superar um pouco essa CMED aí mais baixa, né? Se os concorrentes estão conseguindo fazer isso, se vocês estão conseguindo fazer isso também. E a segunda pergunta é sobre a PDD, né? Vocês comentaram de uma mudança na política de provisionamento, e eu queria entender um pouco se vocês já estão no índice de cobertura que vocês gostariam, e como que e se não, né, como que essa PDD deveria se comportar aí até o final do ano. Obrigado, pessoal. Valeu, Renan. Obrigado. Vou pegar a primeira aqui e aí passo o PDD para o Fred comentar aqui da política e como a gente está vendo, tá? Então, sim, a gente teve um CMED, né? Quando a gente olha para os nossos produtos, da ordem de 2,6%, 2,7% versus um ano anterior de 4,5%, né? Então, isso por si só já gera um efeito de impacto aqui no resultado quando a gente olhar segundo tri versus segundo tri. Ainda assim, a gente enxerga uma compensação disso no nosso resultado ao longo do ano. E a gente tem sim feito redução de descontos adicionais, que foi a tua segunda pergunta. Além de um repasse menor de CMED, a gente vem reduzindo não só prazos, mas também descontos, que a gente fechou vários contratos e negócios ao longo de outros anos, e a gente tem visto o cenário concorrencial acompanhar, tá? À medida que a gente, na posição de liderança, faz esse movimento aqui, a gente também tem visto os demais se beneficiarem e trazendo essa mesma austeridade em diferentes níveis, mas a direção, eu acho que o setor inteiro está indo na mesma direção, o que é muito positivo para a gente garantir a sustentabilidade dos negócios, tá? Então, muitos dos nossos contratos a gente vai ver uma reprecificação além de CMED, né, uma redução aqui dos descontos, uma melhoria de margem e uma redução de prazo. Bom, sobre a PDD, assim, o que acontece? A gente mudou as nossas estimativas de perda, né? Assim, a gente revisou, assim, de forma, assim, a gente passou a trabalhar com expectativas muito mais conservadoras de perda e de menor recuperação de valores vencidos, né? Assim, a gente passou a fazer isso a partir do início desse ano, a gente, depois dos ajustes que a gente fez de consciência no ano passado, a gente, enfim, revisou basicamente cliente a cliente, todas as estimativas. A gente entende que, dado o cenário atual, uma provisão da ordem de 0,25% da receita líquida é o suficiente para cobrir a nossa expectativa de perda futura, ou seja, então, assim, o que a gente está fazendo hoje é em cima de expectativa de perda futura. Se ao longo do tempo a gente vê que as perdas estão maiores que isso, a gente vai complementar as provisões. Se a gente revisar esses números para frente e ver que a gente está perdendo menos, a gente eventualmente
revisa para baixo, né? Então, assim, o que eu diria é que hoje ela está adequada com a expectativa de perda que a gente enxerga dentro da nossa carteira de clientes atual e dentro do cenário macro que a gente está enxergando, né? Assim, ou seja, ela está adequada, né? Assim, se piorar, a gente aumenta, se melhorar, a gente diminui ao longo do tempo. É assim que vai funcionar de agora em diante. Não, ficou super claro, pessoal. Muito obrigado. Eu vou aproveitar aqui, a gente recebeu uma pergunta pelo chat, então, como não foi feita aqui, eu vou aproveitar já para responder. Se na nossa curva de desalavancagem, né, e na visão que a gente colocou aqui para frente, se a gente considera algum desinvestimento, tá? E a resposta é não. Não tem nenhum desinvestimento que se faz necessário para a nossa curva de desalavancagem e para atingir o patamar de 3,5 dentro da nossa negociação de covenants com os credores, tá? Então, sim, a gente está atento a oportunidades, se oportunidades aparecerem, nós vamos sim avaliar e vamos executar dentro da medida do possível, e se for positivo para a desalavancagem da companhia, mas a nossa curva não conta com nenhum desinvestimento. A sessão de perguntas e respostas está encerrada, e agora gostaríamos de passar a palavra para as considerações finais da companhia. Bom, mais uma vez, agradecemos aí a presença de todos, reforçamos aqui o nosso compromisso e a nossa confiança no ano de 2025. Iniciamos o ano com boas notícias dentro das principais frentes estratégicas do ano e os principais indicadores que a gente se propõe a melhorar ao longo do ano. Foco no segundo trimestre na renegociação de contratos, no ajuste do nosso contas a receber dentro do capital de giro, cujo benefício a gente vai ver mais integralmente no terceiro trimestre, como a gente já comentou aqui, evolução da redução das despesas e geração de caixa, né? Tendo tido o menor consumo de caixa de todos os anos da companhia para um primeiro trimestre, a gente enxerga sim que os próximos trimestres vêm com geração de caixa e liberação principalmente de capital de giro. Tá? Estamos todos à disposição aqui de vocês, agradeço mais uma vez e um abraço. A videoconferência de resultados referentes ao primeiro trimestre de 2025 da Viveo está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham todos um ótimo dia.